Agora, a disciplina do yoga. Namastê, oi, aqui é a Anela, que bom ter a sua companhia de novo. Aqui onde eu estou ainda é cedo e tem cheiro de café quentinho e uma chuva mansa lá fora. Dessas que convidam a gente para ficar em silêncio e apreciar a nossa própria companhia. Onde quer que você esteja agora, eu te convido a fazer uma pausa. Sente-se de forma confortável ou apenas ajuste a sua postura onde estiver. Inspire profundamente. E ao exalar, relaxe os ombros, solte o peso do maxilar e feche os olhos por um instante. Faça mais algumas respirações conscientes, deixando o ar entrar e sair sem pressa. Agora, com mais presença, podemos começar. E eu quero começar te fazendo uma pergunta. Você já percebeu quanta energia você gasta tentando ser aprovada pelos outros? E eu não estou falando de grandes conquistas, estou falando daquelas pequenas coisas do dia a dia. Aquela mensagem de WhatsApp que você levou 20 minutos para escrever, você queria apenas dizer não posso, mas acabou criando um roteiro de cinema. Inventou um cano que estourou em casa, uma indisposição que não existia, uma desculpa complexa, tudo para que a outra pessoa não pensasse que você é desinteressada, preguiçosa ou ruim. Ou talvez seja aquela pessoa que vive pedindo desculpas por existir. Desculpa incomodar, desculpa, posso dar uma ideia? No fundo, você está pedindo permissão para ocupar espaço. Pense na sua última semana. Quantas vezes você usou o seu cansaço como um troféu de produtividade só para ninguém te achar preguiçosa? Nossa, eu tô exausta, não parei um segundo hoje. Às vezes, essa é a desculpa que a gente usa para validar o nosso valor. Ou então, aquela escolha que você fez por você mesmo, atendendo uma vontade que vinha do fundo da sua alma, como uma mudança, um curso, um novo hábito, mas que você sentiu que precisava justificar com dados técnicos e explicações lógicas, porque tinha medo de dizer a pura verdade. Eu escolhi isso porque eu quis. No fim, esse medo de desaprovação nos leva a carregar um cansaço que não é só físico. É um cansaço de sustentar um personagem. É o peso de viver dando explicações que ninguém pediu para curar uma insegurança que é só sua. A gente diz sim querendo dizer não. A gente se torna um camaleão mudando de opinião conforme o grupo, só para sentir que pertence. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando você se explica demais, você está entregando o seu poder na mão do outro. Você está dizendo, eu só tenho razão se você concordar comigo. E se você pudesse experimentar a paz de não precisar se explicar? Imagine o alívio que é dizer apenas, eu não vou porque eu não quero. Ou, eu mudei de ideia. Sem parágrafos, sem remendos, sem mentiras sociais. Isso é viver sob o preceito de Satya, a veracidade. Esse é o nosso solo firme, porque não existe liberdade real enquanto você precisa de um roteiro para justificar quem você é. Satya é a firmeza tranquila de existir sem máscaras. Mas se a verdade é tão boa, por que a gente mente tanto? Por que a gente se esconde atrás de justificativas? A resposta é curta e simples: o medo. Medo de magoar, medo de decepcionar, medo de ser desaprovada, de não pertencer e de não ser mais aquela pessoa boazinha e confiável do grupo. É importante entender que ser verdadeiro não é o mesmo que ser bonzinho. Aliás, ser bonzinho muitas vezes é uma forma de manipulação. Quando você tenta ser bonzinho para não desagradar, você só está tentando controlar a opinião do outro sobre você.
Você não está sendo generoso, você está sendo cauteloso. A verdadeira bondade nasce da espontaneidade. E a espontaneidade só existe em Satya. Quando eu decidi fazer a minha mudança para Santa Catarina, muita gente estranhou. Na verdade, eu levei meses remoendo o que as pessoas iam pensar. E quando eu decidi, apenas avisei. Muita gente achou que era uma decisão impulsiva que aconteceu do dia para a noite, mas, no fundo, foi um longo processo de descobrir a minha própria vontade. Alguns me perguntaram, mas Nela, você vai sumir? E a sua carreira? Como você vai dar aulas se estiver escondida no interior? No começo eu senti aquela pressão de explicar os meus planos, de provar que eu tinha a estratégia perfeita, mas eu percebi que eu não precisava justificar nada. Eu sabia, dentro de mim, que era uma mudança necessária e que era o passo certo a ser dado. Eu não tenho nenhuma estratégia e eu reorganizo as coisas à medida que elas começam a surgir. Eu percebi que quando a gente está ancorado em Satya, a gente não precisa apoiar o nosso discurso em muletas. Simplesmente pensamos, falamos e agimos em uma única direção e ponto final. Eu espero mostrar para você o alívio que é não precisar convencer ninguém da sua verdade. Outro equívoco comum quando eu falo que Satya é viver com base na verdade é pensar que a gente tem que sair por aí falando tudo o que a gente pensa. Mas não é isso. Existe uma diferença enorme entre ser íntegra e praticar o sincericídio. Falar a verdade sem compaixão, sem o pilar de Ahimsa, que é a não violência, é apenas agressão. É preciso ser verdadeiro sem ser violento. A verdade nem sempre é agradável de ouvir, mas jamais pode ser agressiva ou hostil. Quando você precisa falar a verdade que sabe que pode doer no outro, escolha bem as palavras, encontre o caminho mais amoroso para ser verdadeiro com o outro. O convite de Satya é a integridade, é garantir que o que eu penso, o que eu falo e o que eu faço apontam para a mesma direção. Se eu ajo com integridade agora, eu não preciso gastar energia pedindo desculpas ou criando remendos depois. A verdade nos poupa um tempo precioso. Além disso, temos que ter em mente que a verdade é dinâmica. Ela muda conforme a gente cresce, amadurece e a sociedade evolui. E ainda bem, o que era verdade para mim aos 20 anos não é mais aos 40. E ter a coragem de olhar para alguém e admitir eu estava enganada, eu mudei de ideia, é um dos atos mais puros de Satya que existem. É admitir que você é um ser vivo em fluxo e não uma estátua rígida de convicções. Então agora eu quero me despedir com uma pergunta para você refletir sempre que tiver o impulso de mentir. Por que a verdade é tão perigosa neste momento a ponto de eu preferir mentir? Satya é, no fim das contas, o fim do remendo. Sua vida fica infinitamente mais leve quando você para de carregar o peso de histórias que não são suas. Além disso, como vimos no episódio anterior, a energia é um dos bens mais preciosos. E mentir gasta uma energia absurda. A partir de hoje, antes de elaborar aquela desculpa longa, respire. Tente o caminho mais curto. A verdade poupa tempo e energia, e ambos são a nossa matéria-prima para a vida. Se você sente que é hora de se aprofundar na sabedoria do yoga, eu te convido para conhecer os meus grupos de prática e estudos online. Eu deixei o link para o meu site na descrição desse episódio. Eu te vejo na próxima semana. Namastê!